decisões melhores para a minha. É muito ruim aprender a tomar decisão na dor. É muito ruim, dentro desse segundo pilar, as pessoas passarem pelas situações para aprender por elas. Não é todas as pessoas que conseguem vencer. Por quê? Dentro da situação, nem todo mundo é humilde o suficiente para descer lá embaixo no buraco e subir de novo. Nem todas as pessoas vai ter uma capacidade para parar para ouvir. Então, quanto mais tempo a gente para aprender, mais a vida quer nos ensinar. E quanto mais a gente para aprender, para ouvir, para mudar, para transformar, parece que a vida quer ser um pouquinho mais generosa com você. Esses dias eu encontrei com uma cliente lá no estabelecimento dela, e ela falou comigo assim. Ela é católica. Ela falou comigo assim: eu não falo mal de filha e de filho de ninguém. Irmãos, quando ela falou aquilo dali, o rosto dela chegou a brilhar. E eu falei: essa mulher, ela tem uma sabedoria de Deus dentro da vida dela. Eu me calei para ouvir ela, e ela falava assim: eu já vi pessoas descortinar uma vida aqui, e logo em seguida a sua vida refletir da mesma forma. Os seus filhos, as suas filhas. E quando eu olhei aquilo ali, eu parei, prestei atenção no que ela estava falando e cheguei a uma conclusão. Existem textos em Provérbios que falam: lança teu pão sobre as águas. Existem textos em Provérbios que falam muito que a vida, ela trabalha muito com colheita. E ela trabalha muito com a questão do plantar. Provérbios, ele tem uma sabedoria de tomada de decisões na vida. Na aula passada, o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. A frase era: o que fazemos hoje branda em águas posteriores. Mas a Bíblia está cheia dessa visão, desse Provérbios. Um dia o Senhor falou com Pedro: se tu ferir com ferro a vida também vai o quê? E Pedro teve que passar lições duras para crescer, para desenvolver, para chegar até onde. Não é porque Deus te fez uma promessa que você está pronto para receber ou para viver ela. Muitos irmãos que eu me assentei, deixaram a entender que por causa de uma profecia eles tomaram as decisões mais absurdas na vida deles. Por causa de uma
profecia, eles fizeram escolhas. Por causa de uma profecia, eles tomaram decisões que botaram a casa deles em risco, a família dele em risco, os filhos dele em risco, os seus ministérios em risco. Existem decisões que o único responsável por todas as decisões é aquele que está a tomar as decisões. As pessoas no século 21 estão tendo uma tendência a serem o quê? Irracionais. A terem uma tendência gigantesca para o quê? Vida no piloto automático. Para terem uma tendência, por causa disso que eu sempre falo, aprenda sobre os dons espirituais, doutrine os dons espirituais que você tem, aprenda a desenvolver eles, aprenda a crescer eles, trabalhe eles, sirva com eles, cresça com eles, desenvolva com eles, entenda como Deus almeja que você o quê? Sirva com essas ferramentas. Porque se você se auto-permitir trabalhar sem uma assertividade, quando você levanta aqui e dá uma direção para uma pessoa, você fica responsável por você, porque Deus ele tem que descer para acertar a conta com você que profetizou, e depois ele tem que te pegar depois que tudo acontecer de errado na vida daquela pessoa. Então já não é brincadeira, não. Ou seja, o Senhor diz: ai daquele, ai daquele. Se formos esticar, aonde que isso não vai parar, meus irmãos? Ou seja, meus irmãos, Provérbios ele vem para frear. O Provérbios ele é o verdadeiro cinto de segurança do motorista. Motorista que não tem cinto de segurança é um motorista. 2 pontos aqui. Provérbios ele tem uma balança que metade dela fala de uma pessoa que é louca e metade dela fala de uma pessoa que está querendo ser mais prudente na vida. Toda pessoa chega em Provérbios meio a meio. Isso aqui ficou interessante agora. Quando as pessoas vão adquirir o conhecimento de Provérbios, às vezes a balança está pesando dele muito para cá, que ele chegou no livro de Provérbios, ele era muito louco. O que é o louco em Provérbios? Toma decisões na vida sem pensar. O que é o louco em Provérbios? Não para aprender. O que é o louco em Provérbios? Só toma borrachada. O que é o louco de Provérbios? Quebra muito a cara. O que é o louco de Provérbios? Decepciona bastante com as coisas na vida. E tem dentro de Provérbios também a outra parte, que as pessoas quando vão adquirir o conhecimento de Provérbios, o conhecimento até bíblico em geral, às vezes a pessoa não pegou Provérbios e ele não estava muito bem, ele não chegou em Provérbios nem muito louco e nem muito prudente, ele chegou na balança, meio a meio. Mas existem situações, 3 tipos de pessoas que chegaram dentro do Provérbios. Ele era muito louco, ou ele era meio a meio, ou ele era prudente. Tem pessoas que não tem nenhum desses 3. Então, quando eu cheguei em Provérbios, eu não era nenhum dos 2. Não tinha essa sabedoria, não tinha esse conhecimento. As igrejas onde a gente vai não trazia essa visão, não trazia essa sabedoria. E até algumas pessoas, depois de tanto tempo
no setor do cristianismo, ele não é nem louco e nem muito prudente. Ele é meio a meio. Mas existe uma camada também que é 100% sem juízo nenhum na cabeça. O Provérbios, ele fala assim: eu não te quero mais sem juízo dentro da igreja do Senhor Jesus. Eu não te quero mais dessa forma afobado. Eu não te quero mais dessa forma sem autocontrole. Eu não te quero mais dessa forma sem autopiedade, sem autoconstrução. Eu não te quero mais desse jeito, conversando desse jeito, se comportando desse jeito, andando desse jeito, trabalhando desse jeito. Olha para você ver, pessoa chega na igreja, em Provérbios, anda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando ele bate em Provérbios, ele vê que há uma necessidade dele, o quê? Mudar. Às vezes o homem chega em Provérbios, ele sente a necessidade de andar de fé. A mulher, quando ela chega em Provérbios, ela sente a necessidade de mudar. Tem pessoas que andavam com decote, não quer mais decote, não gosta mais de decote. Tem varão que andava e já não quer mais aquela forma, porque a sabedoria que ele está adquirindo, a sabedoria que ele estava a beber, a sabedoria que ele está a construir, está mostrando para ele que a vida é muito mais real, e com as minhas ações, com as minhas atitudes, eu causo o quê? Efeito em tudo nesta vida. Então Provérbios, ele também vem trazer uma explanação geral, que a pessoa muda de mentalidade quando se instrui com. Ele se torna um pouco sábio. Ele para ouvir mais a vida. E outra coisa, ele seleciona. Ele pondera na vida. Ele toma mais cuidado. Um amigo nosso agora, recente, saiu da empresa, pregou 40 mil. Ele pegou os 40 mil e colocou tudo dentro de uma padaria, com 4 filhos para cuidar, com uma esposa, 4 filhos, uma casa para manter, luz para pagar, água para pagar. A conta não foi. Quando eu cheguei lá, perguntei para o Provérbios: aonde a conta não fecha? Você é um excelente caminhoneiro, mas você não é um excelente empresário. As pessoas às vezes precisam ficar aonde está dando certo. Cuidado com as aventuras na vida. Essa vida, ela pode te ensinar da pior forma possível. Olha o pródigo. Ele contou que ele era empresário, o pródigo acreditou que ele era um administrador. O pródigo chegou para o pai e falou: paga 1/3 de tudo que você tem. Que o pai dele provavelmente tinha muito, e o muito que ele tinha dividiu com ele. Irmãos, com meses ele voltou quebrado. Traduzindo, qual é a mensagem? Às vezes a mensagem que está no filho pródigo não é essa mensagem rasa que sempre a igreja está pregando, não. Ali é uma instrução profunda, ali é uma sabedoria profunda, ali é um parar de vida. As pessoas param a vida ali e falam: eu tenho que repensar tudo que eu estou fazendo. Pode falar. Ou seja, Provérbios diz:
de pouco em pouco você chega. O livro de Provérbios também, ele quer parar a nossa vida para o quê? Para nos instruir. O livro de Provérbios também, ele quer parar os nossos comportamentos. O livro de Provérbios, ele quer o quê? Ele quer nos instruir. O livro de Provérbios, ele quer trazer para nós uma sabedoria assertiva. O livro de Provérbios também, ele quer trazer também uma visão de equilíbrio. O livro de Provérbios também fala assim, tem um Provérbios que olha, dosa a mão nos gastos. Dosa a mão nos gastos. Você gasta demais. Você não pode ver uma bala na rua que você quer comprar. Você não pode ver um chinelo novo que você pode comprar. Você não pode ver uma saia jeans comprida que você quer comprar. O livro de Provérbios vem para passar uma visão para a pessoa assim: para com tudo que você está fazendo. É momento de você repensar. É momento de você doutrinar a espinha dorsal que comanda a sua vida. O livro de Provérbios está falando assim: é momento de você trazer equilíbrio. Não desequilíbrio. Todo mês você quer inventar uma moda diferente. Todo mês ele quer inventar um estilo de vida diferente. Provérbios vem com a sabedoria para fazer a pessoa parar, ou para mostrar para a pessoa que o que ele faz agora daqui para frente, ele não é ingênuo. Ele faz de forma consciente. O livro de Provérbios, ele vem para deixar uma deixa bem deixada? Não. O livro de Provérbios, ele vem para falar. Duas exemplificações aqui. Mateus 25. Jesus tentou exemplificar a situação com as virgens. Ele comentou de 5 com características de prudência e comentou 5 com características de quê? Loucas. Quando você abre em Mateus 25 e traz essas duas sabedorias ali e taca ela dentro de Provérbios, o Provérbios, ele trata de duas pessoas, uma louca e trata de uma pessoa que está a se doutrinar na sabedoria de Deus. Ela trata de duas pessoas. Quando Jesus vem e dedilha, abre ali aquele conhecimento daquelas duas situações das 10 virgens, ou seja, o conceito mais forte que tem ali é qual? Ou é prudente ou é louco. Provérbios tem dois conceitos: ou é prudente ou é louco. Ou seja, quando Jesus abre o leque ali, ele explica mais sobre as questões de Provérbios. Quando Jesus abre o leque ali com o filho pródigo, ele explica mais sobre as questões da vida. Quando ele abre o leque ali também em outras passagens, olha para você ver, Nicodemos, próspero, 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 próspero. Só que Nicodemos era envolvido com um esquema ilegal de propina. Quando ele encontra com Jesus, Jesus fala: tudo que você tem é adquirido por intermédio de propina. Ele se Vou explicar o que é arrependimento. Muita gente já ouviu falar sobre a questão do arrependimento. Só há arrependimento onde você devolve tudo. Porque esse arrependimento que você não devolve nada não é arrependimento. Opa, calma aí. Ele falou: eu restituo quadruplicado todos. Ele estava falando o quê? Estou arrependido. Esse é
o significado do arrependido. Porque se ele fala assim, estou arrependido, mas não coloca a ação dentro do arrependimento, não funciona. Ou seja, o livro de Provérbios, ele vem para trazer as pessoas. O livro de Provérbios, ele vem para conectar as pessoas também com a sabedoria de Deus. Os cristãos não amam Provérbios, porque o Provérbios faz as pessoas pararem na vida, repensarem na vida, abrir uma visão para o quê? Para a autotransformação. Se formos aplicar a visão de Provérbios dentro do trabalho, a mão do dirigente estará em trabalho para os reis da terra. O que são pessoas dirigentes em seu trabalho? São pessoas que têm uma alta capacidade de fazer mais do que lhe pedem. As empresas amam quando vê você fazendo mais do que... Tem funcionário que não quer crescer, nunca está com mentalidade para crescer. Ele fala assim, primeira coisa quando ele passa na entrevista, ele fala assim, quais são os benefícios? O RH já entende que ele não está ali para crescer, ele está ali só para receber o salário. A sabedoria de Provérbios, ela já fala, a mão dos esforçados se esforçam mais. A empresa ama gente esforça. Se você é uma pessoa dentro da empresa que não gosta de ser, que te exijam, a maioria das vezes aqui na igreja sempre teve voluntários. Eu sempre servi no voluntário, de limpar, de fazer as coisas, até hoje. Só que algumas igrejas pagam voluntários. Não existem pessoas que fazem de... Qual é a diferença? As igrejas que pagam, elas exigem, elas cobram, elas pedem para refazer o que precisa ser. As igrejas que não trabalham com trabalham com voluntários, como é que uma igreja vai cobrar um voluntário? Esse ministério trabalha com a visão de Por que nas igrejas que trabalham com visão de voluntário, as pessoas, às vezes, graças a Deus, aqui nunca teve situações que pudessem desrespeitosa uns com os outros? Mas qual é a visão? Qual é o entendimento, muitas das vezes, que há uma necessidade de trazermos mais o Provérbios para dentro da casa, trazer mais o Provérbios. Daniel tinha uma excelência. Qual era a excelência dele? Conhecimento. Ele chegou dentro de Babilônia, o que ele tinha? Conhecimento. Ele chegou perto dos sábios, o que ele tinha? Conhecimento. Ele chegou perto dos astrólogos, o que ele tinha? Conhecimento. Ele chegou perto de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu que ele tinha mais conhecimento do que os astrólogos, os sátrapas, os magos, 10 vezes mais doutos. E Nabucodonosor falou o quê?
separa. Porque quem sabe ler e escrever vai servir os reis. Colocou Daniel para servir o rei. Colocou o Sadraque para servir o rei. Colocou Mesaque para servir o rei. Colocou para servir os reis. Só que ao servir, eles observam outra distinção. Que precisava elevar o cargo deles, porque dos magos, dos sátrapas que estavam ali, ele se distinguia mais ainda. Uma palavra que eu tenho aqui. A nossa cultura bíblica vem toda dos judeus. O que um judeu trabalha em 30 dias, você não trabalha em 5 anos. O judeu, quando ele entra numa profissão, ele entra para ser o melhor. O judeu, quando ele entra num trabalho, ele profissionaliza no trabalho, ele se especializa no trabalho. Tem pessoas que mexem com limpeza e a empresa fala: nós não te troca você, porque você é a melhor. Tem pessoas que mexem com contabilidade. De uma pessoa virou para mim e falou: ali é mais barato, porque a sua é mais cara. Eu falei com ele: se você quer fazer no mais barato, você vai no mais barato, porque a partir do momento que eu abaixo o meu preço, eu estou falando que eu não tenho valor. E você está falando para mim que o meu trabalho não tem valor. A partir do momento em que você chega... Eliette é a maior vendedora de camisa do Brasil. Eu passando lá, a pessoa chega lá, me dá desconto. Eliette não dá. Eu aprendi com ela a sacada dela. Ela, ó, aqui é a melhor. O dia que eu vi isso na Eliette, quando eu desço nas vendas, eu não dou desconto para ninguém. Por quê? Porque ela passou um provérbios para a minha vida que eu não poderia seguir outro provérbios em minha vida. E isso me chamou bastante atenção. O provérbios, ele é a sabedoria. Quando Salomão recebe aquelas 2 mulheres, as 2 grávidas, as 2 com bebê no mesmo dia, e ele tinha agora que decifrar o código para descobrir qual das 2 era a mãe legítima. Existem cargos, existem profissões que você não pode errar. Você é um gerente da empresa, você é um diretor geral da empresa, você é o dono da empresa. Se você errar, o preço sai o quê? Caro para você. Ou seja, ele tinha, imagina um juiz agora, um homem que